E vamos dar prosseguimento ao que a gente já vinha falando na aula anterior. Só resumindo basicamente o que vimos na primeira aula, vimos as questões em que havia obrigatoriedade da declaração, né, e vimos situações específicas que obrigavam a utilização, por exemplo, de certificado digital. Aconselho a quem puder rever, tá, a aula passada, que possa ter um entendimento melhor, tá, e dar um prosseguimento na aula 2. Bom, o que vamos falar hoje, né? Vamos abranger mais alguns pontos interessantes, tá, relacionados a situações específicas, que são aquelas situações envolvendo aposentado ou pensionista a partir de 65 anos de idade, ou pensionista portador de moléstia grave, tá? Além disso, vamos verificar o processo de instalação, de baixar e instalar o programa do Imposto de Renda da Pessoa Física, tá? E para frente, no nosso curso, vamos bem conhecer cada tela do programa. Vamos apresentar as telas e explicar o que vai em cada tela. Tá, ok? Temos mais coisas, é lógico, nas outras aulas mais à frente ainda, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento mais amplo e básico, primeiro do que é obrigatório, como vimos na aula anterior, segundo, situações especiais, e terceiro, o processo de ação, fichas, para aí a gente aprofundar no processo em si de se fazer a declaração e algumas situações específicas, ok? Vamos lá. Situações especiais. É muito comum, quando chega a época da declaração do imposto de renda, alguns falarem assim, o aposentado ele tem duplo desconto. Né? E o que seria esse duplo desconto que as pessoas falam? Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Primeiro que a legislação ela já faz um desconto automático para a pessoa quando tem essa idade, tá? A partir de 65 anos de idade, ela já tem um benefício. A gente vai ver isso, inclusive, durante o nosso curso, tá? Vamos abordar um pouquinho mais isso. Mas também existe uma situação em que você tem um valor que você pode abater mensalmente, como se fosse um desconto da pensão, né, ou da aposentadoria. Só que qual o cuidado que tem que se ter nisso aí? É que a gente vai ver mais adiante que isso não quer dizer que se eu tenho duas aposentadorias, uma aposentadoria e uma pensão, que eu posso utilizar nos dois rendimentos e acumular isso. Não, eu vou utilizar um, o outro naturalmente vai ser tributado. Mas vamos ver isso com mais clareza mais à frente. A questão também do aposentado, o pensionista portador de moléstia grave é muito importante, porque nesses casos, né, que a lei permite, desde que você se habilite isso, existe um processo que é feito para isso, né, você se habilitando, a própria fonte pagadora já vai deixar de colocar os seus rendimentos como tributáveis. Esses rendimentos passam a ser, na sua totalidade, como isentos do imposto, tá? Bom, vamos lá. O regulamento do imposto de renda ele fala da seguinte forma em relação à questão dos rendimentos isentos ou não tributáveis, tá? Ele diz o seguinte: os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas, ou seja, tanto o INSS, né, como o regulamento do regime geral do funcionalismo público, como previdência privada, são alcançados por essa isenção. Ele diz que os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para reserva remunerada ou de reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto até o valor lá que se menciona. Né? Então, nós temos aqui um valor de R$ 1.903,98, que são considerados isentos não tributáveis por mês, desde o ano calendário de 2015. Tá? Então, esse valor aqui da pensão ou da reforma, no caso dessas pessoas com mais de 65 anos de idade, essa parcela é isenta. Você vai pegar isso aqui por todos os meses, né? E você vai ter uma boa parte do rendimento daquela pessoa
de forma isenta. É lógico que se você recebe mais do que o valor aplicado pelo número de meses, o valor que ultrapassar isso vai ser tributável. Tá? Até esse ponto de atenção que eu coloco aqui. Você tem essa limitação de janeiro a dezembro, tá? Independente de recebimento de uma ou uma aposentadoria. O valor somente esse. O que excede, tribui-se. O que aconteceu no passado é que muitas pessoas acham que do rendimento era isento, ou que todas as fontes pagadas juntas, você juntava e tirava de cada uma delas o 1998. Não é assim. Pode ser que a fundadora já faça isso, até porque ela muitas das vezes não tem conhecimento das outras pagadoras. Mas na hora que você vai fazer a declaração de ajuste, você tem que ficar atento a isso, para não levar um susto na hora que o programa for fazer o cálculo do imposto e considerar um valor que você achava que estava isento como sendo também tributável. Além disso, existe a isenção relacionada a proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço e aqueles relacionados à moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira. Ou seja, o artigo 35 dá uma série de moléstias que dão isenção ao seu portador. E aqui você não vai ter aquele limite do que você tem lá no caso da aposentadoria por maior de 65 anos. Aqui é todo o rendimento. Mas é aquele detalhe, você tem que ter um laudo, você tem que se habilitar perante a Receita Federal, existe todo um processo, e a sua fonte pagadora também. Eu vou até abrir um parênteses para mencionar aqui para vocês um caso que eu tive alguns anos atrás, de um cliente que me procurou desesperado. Ele estava sendo cobrado pela Receita Federal para pagar um valor bem alto de imposto, porque a princípio ele tinha errado na declaração dele. E aí eu fui pegar a declaração para entender o que tinha acontecido. Ele tinha colocado rendimento de reforma por acidente, ele era militar reformado por acidente, como rendimento isento. No entanto, a fonte pagadora, que era o Ministério da Defesa, está declarando aquilo como rendimento tributável. Então, o que aconteceu? Bateu na base da Receita uma informação divergente da que ele estava informando. E aí a Receita entendeu que era tudo tributável, ele já tinha passado até do prazo dele fazer a contestação, né? Administrativa, e aí nós fizemos uma contestação mesmo que tardia disso, mas antes a gente teve de juntar toda a documentação que comprovava que ele tinha direito, né, a essa questão da reforma por acidente, e ele tinha toda a documentação, laudos médicos e tudo mais. Além disso, em paralelo, nós protocolamos junto ao Ministério da Defesa a solicitação para que se retificasse esse fato, para que não acontecesse mais deles colocarem como tributável uma renda que era isenta, tá? E nós conseguimos a revisão mesmo que fora do prazo, né, a Receita acatou e reconheceu que esse provento era isento. Então é sempre bom se municiar de informação, ter cuidado, tá? Eu tive um outro caso também de uma senhora pensionista federal e ela era portadora de neoplasia é câncer, né, popularmente falando, e ela estava tendo retenção, inclusive, na fonte, todos os meses dos rendimentos. E aí nós também fizemos o mesmo trabalho de apresentar uma contestação na Receita Federal, pedindo que fosse reconhecido esse direito. Teve declaração dela que, quando a gente deu a entrada, ela ainda tinha direito, mas que já estava passando do prazo de correção. A Receita reconheceu esse direito dela dos últimos 5 anos e também fizemos uma solicitação lá ao órgão público federal para que ele, a partir daquele momento, reconhecesse o rendimento como isento e não tributável. E aí ela conseguiu ter esse benefício. Tá? Então, isso é só para vocês ficarem atentos que existe todo um processo para que você consiga isso. Você tem que comprovar, né, você tem que ter documentação e também entrar em contato com a sua fonte pagadora, né, para que não deixe, né, para que ela não faça a retenção indevida. Tá? E vamos lá. Outro ponto importante, gente, tudo aqui que eu estou falando são pontos que às vezes passam despercebidos, né, e que tem uma
uma importância muito, tá? Um dos dependentes, por exemplo, a gente fala assim, vou colocar o meu neto como dependente no imposto de renda. Ou vou colocar o meu filho como dependente no imposto de renda. Gente, existe uma série de regras. Aqui a gente está vendo algumas dessas regras. Por exemplo, a pessoa que tem união estável, é casada ou tenha relação homoafetiva, essa pessoa pode colocar o seu companheiro ou sua companheira, desde que viva há mais de 5 anos ou tenha um filho com essa pessoa, como seu dependente. Beleza, ótimo, muito legal. Quando eu coloco como dependente, eu posso, por exemplo, utilizar despesas que são consideradas dedutíveis dessa pessoa na minha declaração. Ou eu posso ter aquele desconto automático de dependência. Só que eu tenho que me lembrar que eu não posso só estar observando a questão do benefício que é colocar aquela pessoa como dependente em relação a despesas, por exemplo, dedutíveis. Eu tenho que me lembrar que essa pessoa, se tiver renda, também vai ter que ser declarado sua renda. Senão, eu vou cair em malha fiscal. Já vi casos em que o marido colocou a esposa como dependente, ela era estagiária no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele caiu na malha. E qual era o motivo da malha? Ele não tinha declarado o rendimento tributável dela como estagiária. Tá? Então é importante você colocar também o que é rendimento tributável. E às vezes você vai ver que não vai valer a pena. Em alguns casos não vale a pena você colocar aquele dependente devido à renda ser um pouco mais elevada do que o normal. Mas são estudos que você faz em cada caso. O filho também, ou em cada até 21 anos de idade, pode ser considerado dependente, tá? E se for maior de 21 anos, ele pode ser também considerado dependente desde que ele seja incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, né? E até os 24 anos de idade, se ele estiver cursando curso superior ou escola técnica de segundo grau. Tá? Além disso, nós temos outras situações. Eu falei, o caso do neto, de neto, sem arrimo dos pais. Só que aí tem que ter essa situação aqui, que tem a guarda judicial, com idade até 24 anos, naquelas condições que a gente viu, ou até 21 anos, em condições que a gente viu anteriormente, que tem a guarda judicial. Então, essa questão da guarda judicial é muito importante. A gente coloca o neto lá, mas ele não tem a guarda judicial dele. Ele vai se bem disso. Então, tem que ter essa questão jurídica bem usada para ter o risco de ter essa dependência glosada. Tá? Foi enteado com deficiente em qualquer idade, quando não tiver remuneração, ou quando sua remuneração não exceder os autorizados por lei. E aí, gente, depois essas informações vão estar disponíveis para vocês também, detalhe para vocês olharem. A gente vai voltar em um outro assunto desse. Mas tem o caso do pai, avô, bisavô, que tenham recebido rendimento tributável ou não até R$ 22.847,76. Isso aqui é interessante. Às vezes a pessoa fala, posso colocar meu avô, minha avó, meu bisavô, mas existe essa questão também do rendimento tributável. Né? Então, se tiver um rendimento maior do que R$ 22.000, também não pode colocar como dependente. Mas se colocar como dependente, sabe que a renda dele vai ter que ser colocada. Menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie lucro e de que nem tem a guarda judicial. Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Aí tem todo um processo também que envolve essa questão de tutoria ou curadoria. Tá? Curadela, no caso. Existe todo um processo para que isso seja reconhecido. Outro ponto é que todos os dentes, mesmo as crianças, têm que ter CPF. Hoje no Brasil você nasce, já tirou assentimento, você tem o CPF. Então tem que ter de todos, tá? Não pode deixar de colocar. Aqui eu coloco qual é, né, o de dependente que é reduzido, né, na classificada é R$ 2.200,08 por dependente. Coloco aqui mais uma vez a questão de que tem que se colocar o rendimento, não somente as despesas. E agora vamos para o que interessa, que é o processo de baixa do programa, né? E instalo do programa. Tá? Depois, esses pontos que a gente está falando aqui na primeira e na segunda aula, a gente vai novamente abordar, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Primeira coisa é acessar o site da Receita Federal. Aqui está o link, né? E lá no site da Receita Federal, quando você clicar no link, ele vai abrir lá
essa paginazinha você vai ter lá etapas para a realização deste serviço. Clicou lá em etapas para a realização do serviço, você vai ter os canais de prestação. E aí tem aquelas informações que a gente falou na primeira aula, que pode fazer online ou baixar o programa. Tá? A gente vai fazer aqui o modelo baixar o programa, que é o mais completo e que a maioria das pessoas utilizam. Tá? E aí você vai baixar o programa web, né, pela internet. Baixando o programa, né, você vai ter as opções de Windows, Mac, Linux ou multi-operacionais, tá? Aí de acordo com o sistema operacional que você utiliza. Baixou lá, bonitinho, vai clicar lá no linkzinho, o sistema vai começar a fazer o download, né, da declaração. Fez o download da declaração, você vai lá no menu iniciar, que eu estou falando do exemplo do Windows, e lá vai ter uma pastinha, né, com imposto de renda 2023, e o linkzinho lá para você clicar no aplicativo. Clicou no aplicativo, vai abrir essa telinha aqui para você, essa tela inicial, tá? E aí você vai ter uma série de situações aqui que você vai poder utilizar para fazer a declaração. Você pode clicar lá no menu lateral esquerdo ou no menu superior em declaração novo, ou nesse símbolozinho aqui, ou nesse outro símbolozinho aqui embaixo, tá? Para começar a sua declaração. Você pode vir aqui também na tela do meio, clicar em nova. E aí você vai ter aqui algumas possibilidades. Você pode baixar, né, informações que já existem na base da Receita, e aí você vai usar, nesse caso, iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Aí você tem que ter o perfil GovBR Ouro ou Prata, e esse perfil GovBR Ouro ou Prata você tem ele através do certificado digital ou através daquele cadastro que você faz pelo aplicativo, que aí para se Ouro ou Prata ele te dá algumas opções lá pelo aplicativo que lhe permitem fazer esse pré-preenchimento. E aí você vai escolher o tipo de declaração, tá? Então, basicamente, você vai baixar o programa. Depois que você baixar o programa, você vai escolher qual a forma de inserir as informações e qual o tipo de declaração. O programa ele te permite fazer esses 3 tipos de declaração. A declaração normal anual, que todo mundo conhece, que a gente vai abordar nas nossas aulas. A declaração final de espólio, que é a declaração quando existe inventário da pessoa e aí você vai fazer a partilha dos bens. E a declaração de saída definitiva do país, que é quando a pessoa está saindo do Brasil e vai ter o seu domicílio fiscal em outro país. Tá? No próximo vídeo, a gente vai entrar no detalhamento das próximas telas que a gente vai preencher, ok? Qualquer dúvida, gente, sinta-se à vontade, coloquem as suas dúvidas aqui no nosso próprio vídeo, aqui nos comentários, deixe lá e a gente vai abordar no momento oportuno cada situação dessa. Não deixe de dar like no vídeo, visitar nossa página no Instagram e fiquem atentos, tá, à página no Instagram e ao canal do YouTube da Faculdade São Judas Tadeu para novidades, tá bom? Gente, muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais.